Grupinho menor, nós podemos ficar mais juntinhos, né? E assim desfrutarmos bem da companhia um do outro. Assim também não temos frio. Muito bem, queridos. O lema da nossa igreja, ou aquilo que nós buscamos enquanto igreja, é ser uma igreja viva, não uma igreja morta. Não uma igreja que está estruturada em torno de um prédio, de um lugar. Nossa igreja está estruturada em torno de pessoas. Por isso é uma igreja viva. E este ano nós queremos buscar um avivamento. Buscar algo que vem de dentro para fora. É uma transformação que o Senhor vai realizar no meu coração. Eu espero que Ele realize no seu também. Mas eu tenho que estar focado em uma coisa. Quais são as mudanças que o Senhor quer realizar na minha vida? O que é que Ele quer falar comigo? Quais são áreas da minha vida que precisam ser mudadas? Que precisam ser renovadas? Quando eu ouço um cântico dessa forma, quando eu canto essa palavra, eu tenho que estar sempre a pensar: o que, Senhor, o Senhor tem que renovar na minha vida? Você precisa saber o que precisa ser renovado na sua vida. Você precisa buscar diante de Deus. Deus, quais são as áreas, quais são as coisas que o Senhor precisa renovar na minha vida? Isso não depende de ninguém. E uma das conclusões que nós chegamos no primeiro mês, no mês de janeiro, é que um avivamento não é produzido pela igreja. Não tem nada marcado, a gente vai marcar um avivamento. Uma reunião de avivamento. Não existe isso. Porque o avivamento é uma relação pessoal entre o indivíduo e o Senhor. Então não dá para eu marcar. Eu posso marcar uma reunião onde nós vamos partilhar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Você pode ouvir, você pode partilhar, você pode me incentivar pelas mudanças que Deus está operando em você. Mas você não pode fazer o meu coração se tornar quente, aproximado, vivo na relação com o Senhor. Tá bem? Então, não foi por acaso que o nosso ponto de partida para essa jornada, uma jornada que vai durar este ano, de incentivo, de busca, para que você possa chegar a esta relação pessoal com o Senhor. Uma forte ênfase na oração. Então, oração não é uma atividade, não é um programa. Nós vamos ter um programa de oração. Não é. Oração é diálogo entre eu e o Senhor. Então, existem orações que são pessoais, onde você entra no seu quarto, lá no seu cantinho, onde ninguém está ouvindo ou vendo, só o Senhor, é você e Ele, e você derrama o seu coração diante do Senhor. Você coloca para Ele quais são suas angústias, suas tristezas, suas lutas. E aí está pronto para ouvir o que o Senhor tem para lhe dizer através da palavra. Lembra que Ele nos deu o Espírito Santo para habitar no nosso coração, para que nós sejamos instruídos em toda a verdade, em todas as coisas que o Senhor já nos deu. Então esse diálogo entre eu e o Senhor se dá através de ouvir o Senhor através da palavra, através do Espírito Santo, que nos conduz a toda a verdade, e de expressar para Ele a minha compreensão da palavra dEle. Esta atividade de expressão que a gente faz através da oração é uma atividade que trabalha no meu coração. Será que Deus não sabe o que eu já entendi? Deus sabe, mas você sabe? Você já foi conscientizado daquela palavra? Então o Senhor estabelece esse diálogo conosco, para que eu possa dizer a Ele: Senhor, eu compreendi. Olha o que eu compreendi isto. Desta palavra que o Senhor ministrou no meu coração,
através do Espírito Santo, eu compreendi isto. E, portanto, estou me comprometendo com isto. Isso é uma oração. Isso é uma oração. Isso é um tempo de diálogo pessoal com o Senhor. Ali, no seu lugar secreto. Mas existem orações que são comunitárias, que é um diálogo coletivo, onde eu estou expressando uma compreensão da palavra junto com os meus irmãos, e assim expressamos juntos. Olha, normalmente numa oração comunitária tem muito de louvor, de reconhecimento de quem é Deus. E tem uma coisa que talvez nós praticamos muito pouco, talvez por causa de um ranço que a gente possa ter trazido da Igreja Católica, que é a confissão. Um tempo de confessar. Tiago diz para a gente confessar uns aos outros. Não é fofoca coletiva. Confessar é quando eu reconheço aquilo que eu transgredi da palavra de Deus, recebi a cura, o perdão, a restauração, que pode até ser física, mas não necessariamente. Muitas vezes nós somos doentes, não fisicamente. Às vezes nós somos doentes da alma. Eu tenho orado por meu filho, ele está doente na alma, ferido pelas circunstâncias da vida, que ele mesmo se colocou. Então a minha oração é que Deus cure o coração dele, porque quando Deus curar o coração, as outras coisas vão acontecer. Porque não há nada que você possa fazer que me prenda, que me escravize, a não ser que eu permita. Se eu não permitir, nada vai me prender, vai me escravizar. Sabe por quê? Porque eu já fui liberto pelo sangue de Jesus. Porque eu tenho a liberdade no sangue de Jesus. Então, eu posso orar, eu posso entrar na presença do Pai sem nenhuma restrição ou receio, e posso apresentar você diante de Deus, pedindo para Ele discernimento de como eu posso me relacionar melhor contigo, ou de como eu posso ser um suporte para você. Porque às vezes você está passando por lutas. Tem um canto que diz assim, umas temíveis cruéis, umas lutas difíceis, e que a gente não consegue suportar sozinho. Eu preciso do corpo, eu preciso do grupo de irmãos que junto comigo vão atravessar aquela luta, aquela dificuldade. Levai as cargas uns dos outros. Então é por isso que nós somos uma comunidade aprendente do Senhor. Tá bem? Nós aprendemos algumas coisas no mês passado. Se nós não formos invadidos, primeiro, pela intimidade e presença de Deus, precisamos estar abertos para ser íntimos de Deus. Deixa que Ele revele o meu coração com a sua presença, pela vontade de Deus. Você conhece a vontade de Deus? Aonde nós podemos buscar conhecimento da vontade de Deus? Na palavra. A Bíblia é a ferramenta que o Espírito Santo usa para lhe conduzir a toda a verdade. É o único instrumento seguro. Existem outras maneiras que Deus também usa. Usa os irmãos, usa uma comunidade, a igreja. Mas sabe aonde é que está o seguro? A palavra. Conduzida pelo Espírito Santo, não tem como errar. Percebe isso? Percebe que uma igreja pode ter uma má interpretação de alguma coisa da palavra de Deus? Então, uma igreja, porque é composta de um grupo de indivíduos, de pessoas, que estão à busca de se identificar com a semelhança, para serem transformados à semelhança de Jesus, pode errar. Só quem não erra é a Bíblia e o Espírito Santo. Portanto, ao lhe conduzir através da palavra,
É por isso que nós somos uma comunidade aprendente. Porque quando você tem uma revelação da palavra, você partilha com a comunidade e nós juntos vamos buscar a direção do Espírito Santo. E aí podemos caminhar juntos. E se há discordância, precisa haver o quê? Jejum e oração. Precisa haver busca incessante para que Deus clareie todos os nossos corações, todos nós. O Espírito é um só. O mesmo Espírito que fala comigo, fala contigo. Não tem outro. A palavra é uma só. A mesma palavra que eu leio é a que você lê. Então, se é a mesma palavra, o mesmo Espírito, não dá para ter duas interpretações. Concorda comigo? Quando há diferença de entendimento sobre um texto da Bíblia, nós precisamos sondar os nossos corações. E não é porque uma maioria crê de uma forma que está certo. Eu gosto de lembrar sempre da questão quando eles estavam entrando para a terra, o povo de Israel entrando para a terra prometida. Dos 12 que foram espiar a terra, 2, a minoria, disse, vamos lá porque Deus é conosco. Os 10 tiveram uma impressão de si mesmo muito errada. E eles amargaram 40 anos num deserto. Até que eles voltam. E aí, Josué à frente tem o primeiro grande desafio. As muralhas de Jericó. Não eram os montes, eram muralhas. E eles fizeram algo que era completamente absurdo. Ficaram dando voltas em torno das muralhas de Jericó. Tocava a trombeta. Na 7ª vez, os muros caíram. Para ficar claro que não foi pelo poder do exército, foi pelo poder do Senhor. Quais são as muralhas, as fortalezas que estão em torno de você, que precisam ser derrubadas? Você tem que saber. Você tem que buscar compreensão da parte de Deus de quais são as muralhas que estão em torno de você para serem derrubadas. Porque o Espírito Santo de Deus é poderoso para desfazer todas as muralhas, todas as amarras que há da parte do inimigo. O poder de Deus, a fé em Deus e pela prática da oração. Nós encerramos o mês de janeiro com um tempo de oração. Queridos, se você ainda não foi desperto para o valor e a importância da oração, eu preciso continuar orando insistentemente por você. Porque se não houver oração, teremos poucas oportunidades de juntos caminharmos na direção que o Senhor quer. Durante esse ano, como comunidade, como coletividade, queremos buscar um avivamento. Um avivamento coletivo só acontece se houver avivamento individual. Então não existe avivamento coletivo se não houver avivamento individual. Como é que nós vamos conseguir cumprir as etapas que compõem os desafios deste ano? A primeira etapa do desafio deste ano é se revestir de uma armadura. Por quê? Porque enquanto não tivermos de joelhos diante de Deus, não vamos conseguir ficar em pé diante do mundo. Nós não vamos conseguir estar confrontando o império das trevas se nós não estivermos de joelhos diante de Deus. No quadrinho que apareceu um pouco antes da mensagem, está lá, nós somos a luz do mundo. E é uma verdade. O que faz a luz? Clareia, ilumina, dá direção, mas uma coisa fantástica, onde tem luz, não tem trevas. Pois onde nós estivermos, nós, como filhos da luz, as trevas vão se dissipar. Não vai haver absolutamente nada que não seja revelado.
Portanto, nós precisamos e desejamos estar próximos da luz. Porque ela vai revelar quais são as nossas mazelas. Quais são as coisas que precisam ser trocadas em mim. E não pense que você não tem nada para ser trocado. Tem. Todos nós temos. Todos. Inclusive, eu que talvez sou o crente mais velho aqui. Mais anos de relacionamento com o Senhor. Mais de 30. Mais de 40. Me converti com 17. Eu tenho 62. Anos e anos e anos. E o Senhor continua a fazer uma transformação no meu interior. Para que a gente possa aprender a andar em liberdade com o Senhor, nós precisamos de fazer uma revisão. Olha, gente, é como o carro. O carro é muito bom. Mas periodicamente você precisa fazer uma revisão. E de tantos em tantos quilômetros você precisa fazer algumas trocas. Porque se você não fizer, talvez ele até continue funcionando, mas uma hora para. Então nós precisamos constantemente estar a revisar quais são as áreas da nossa vida. Aonde é que o Senhor está iluminando para que essa luz do Senhor, clareando, revela quais são as áreas que precisam ser feitas ajustes. É o diagnóstico. Hoje em dia é interessante, né? Você para o carro na oficina, o homem vem com uma ficha, encosta lá no computador e aí começa a controlar tudo no carro. Antes ele tinha que ir lá, afinar, era o ouvido que tocava ali para trocar as coisas. Hoje em dia ele põe no computador, vai lá, aperta o botãozinho, bota qual é o tipo do seu carro, é esse, ele põe tudo ali, ele controla tudo. Tudo. E tem alguns especialistas que precisam aprender, porque o software às vezes vem lá da companhia e tem que estar ali, é aquele software. Ele faz tudo. Hoje em dia o mecânico quase que é um operador de software. Porque o carro quase que faz tudo sozinho. Quase. Ainda tem muita coisa que precisa ser feita pelo mecânico lá. Né? Vai lá, troca uma peça, tira uma correia, pronto. Você é assim. Eu e você somos assim. Nós precisamos de revisão periódica. Então não pense que você pode deixar as mazelas da sua vida para lá. Por quê? Porque mais dia, menos dias ela começa a prejudicar a sua vida. Então, precisamos estar de joelhos diante do Pai para podermos estar em pé diante desse mundo. Sabe por quê? Porque você é um luzeiro. O luzeiro não se coloca debaixo da cama, se coloca num lugar alto para que ilumine todos os lugares. Todo lugar. Combinado? Então, para aqueles que porventura poderão estar debaixo da mesa, saia debaixo da mesa. Não tenha medo de se expor. Porque você é luz. Se a luz que é em ti for em trevas, que grandes trevas serão. Mas não precisa. Porque você já foi perdoado. Já foi restaurado. Já é amado. Ponto. Nós estamos estudando Romanos com os filhos, e Romanos 8 termina com uma questão incrível. Quem intentará acusação contra os filhos de Deus? Se é o Senhor que está do meu lado, quem vai intentar acusação contra mim? Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é tão bom, que nos ensina todas estas coisas. Né? Fevereiro. Estamos começando hoje, e é falar sobre armadura. Porque se nós temos que estar em pé diante do mundo, é bom que a gente esteja preparado para enfrentar o mundo. O Senhor Jesus já venceu o mundo. E tudo que nele há. E Ele nos colocou aqui para vencer o mundo. Para desfazer as obras que o inimigo está construindo, fazendo nesse mundo. Então, nós precisamos compreender a armadura de Deus. E para isso, nós vamos gastar um tempo com o livro de Efésios. Tá? Eu coloquei aqui para a gente ler juntos uma versão uma versão atualizada
da mensagem. É uma Bíblia que foi escrita, os comentários, a maneira de ver de um pastor chamado Eugene Peterson. Né? Então, não é uma tradução, é uma interpretação. Tá? Mas é interessante a linguagem que ele coloca. Vamos ler juntos aí. Para encerrar, lembre que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês. Armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo de amigos no fim de semana, uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e os seus anjos. Estejam preparados. Vocês lutam contra algo muito maior que vocês. Aceitem toda a ajuda que puderem. Toda a arma que Deus providenciou para que no fim da batalha vocês ainda estejam de pé. Verdade, justiça, paz, fé e salvação são mais que palavras. Aprendam a utilizá-las. Vocês vão precisar delas a vida inteira. A palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração também é essencial nesta luta incessante. Orem o tempo todo e com fé. Orem pelos irmãos na fé. Mantenham os olhos abertos. Encorajem-se mutuamente para que ninguém venha a cair ou vacilar. Também não se esqueçam de orar por mim. Orem para que eu saiba o que dizer e tenha a coragem de falar no tempo certo, explicando o mistério para todos. A mensagem que eu, pregador prisioneiro, fui incumbido de transmitir. Interessante que é uma maneira mais coloquial de dizer. A nossa luta não é uma brincadeira de final de semana, que a gente vai, brinca, joga e depois vai embora para casa. Não, é uma luta séria. Então, esse texto nos dá algumas orientações e eu queria passar rapidamente com elas, com vocês. Devemos ser fortes e confiantes em quem? Em quem? Versículo 10, agora aqui está na versão revista e corrigida, né? Ou então vai estar na Bíblia para todos, que é uma linguagem mais técnica. Né? Do resto, sejam fortes no Senhor e confiantes no seu imenso poder. Duas pessoas, né? Duas áreas. Fortes no Senhor. E confiantes no quê? No poder dele, não é no seu. Você não tem poder contra esta luta, contra esses inimigos que nós vamos lutar. Você não tem. Eles são mais poderosos que você. Então, nós temos que estar revestidos, firmados no Senhor. Tá bem? E no seu imenso poder. Ele não nos dá essa orientação no vazio. Efésios 1, 18 a 23. O livro de Efésios é toda uma orientação para uma cidade que era extremamente espiritualizada. Tá? Vamos lá. Do resto, ou de resto, sejam fortes no Senhor. Desculpa. Que Ele ilumine o vosso entendimento para poderem descobrir a grande esperança que o seu chamamento nos traz. A riqueza maravilhosa da herança que destinou aos seus escolhidos. E o poder extraordinário dele, que ele nos dá. A nós, os crentes, foi esse grande e extraordinário poder que ele manifestou no mais alto grau ao ressuscitar Jesus Cristo da morte e dar-lhe o lugar de honra à sua direita no céu. Colocou acima de todos os chefes, autoridades, poderes e domínios, e acima de todos os que têm poder neste mundo, e que nos dá e que nos há de vir. Submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo, e pô-lo cabeça de todas as coisas para o bem da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, e ele, que enche o universo inteiro, está nela em toda a sua plenitude. Vamos parar e olhar para algumas características desse texto. Qual foi a primeira coisa? Ele pede que ilumine o nosso entendimento.
Por quê? Porque nós temos uma grande esperança. Nós não estamos soltos nesse mundo largado. Temos uma grande esperança. Qual é a nossa esperança? Ele me chamou. E ele me chamou e prometeu o quê? Uma herança. Qual é a herança? Você é herdeiro de Deus. O que é que Deus tem para lhe dar? Vida eterna. Poder. Deus é o Criador do universo. Criou todas as coisas, tudo que nele há. Então ele é o dono de tudo isso. Se você é herdeiro, você é dono de todas as coisas que pertencem ao Senhor. Então lembra, você tem uma herança, você não é, eu costumo brincar, né? Você não é o rabo do cachorro do bandido. Você é a juba do leão da tribo de Judá. Não é pouca coisa não. Você tem uma herança. Você não está desesperado nesse mundo sem nada. Mesmo vivendo neste mundo, mesmo tendo todas as privações que nós passamos a ter aqui, é uma questão de perspectiva. Para onde é que eu estou olhando? Então, a primeira coisa é saber da maravilhosa herança que ele destinou aos seus escolhidos. Um poder extraordinário que ele dá a nós os crentes. Você não tem o poder, eu não tenho o poder, mas eu recebo o poder. Um poder extraordinário, que está além do ordinário, além do normal, vai além, muito além. As pessoas não conseguem compreender a esperança que é em nós, aquilo que nos motiva a caminhar. Não conseguem entender. Sabe por que eles não conseguem entender? Porque é extraordinário. É muito superior a qualquer compreensão humana. É por isso que as Escrituras só se compreendem espiritualmente. Não se discernem, não se compreende a Escritura se não for espiritualmente. Por isso que quem está morto nos seus delitos e pecados não pode compreender o que a Bíblia diz. Compreende o português, compreende a letra, mas não o espírito daquela letra. Compreende o que está escrito lá no Salmo 23. Você pode passar pelo vale da sombra da morte. Compreende a letra. Mas quando ele passa pelo vale da sombra da morte, o que é que o sustenta? A confiança que ele tem no Senhor. Será que ele sabe qual é a consolação que tem na vara e no cajado? Eles conhecem o Salmo 23, mas conhecem o pastor do Salmo 23? Que não deixa faltar nada? Ai, ai. Tudo isso foi conquistado com a ressurreição do Senhor Jesus, e ele foi colocado à direita de Deus lá nos céus. Então, o poder que você recebeu através da morte de Jesus não é qualquer coisa, não. É um poder que está acima de todos os poderes, acima de todo nome, acima de qualquer potestade, qualquer poder que possa existir neste mundo. Submeteu todas estas coisas à autoridade de Cristo. Então, o seu Senhor tem autoridade sobre qualquer coisa. Sabe por que você termina uma oração dizendo assim? Em nome de Jesus? Você está fazendo uma reivindicação enorme. Você está colocando aquelas palavras em nome de Jesus, na autoridade de Jesus. Você é uma pessoa que compreendeu o que o Senhor Jesus quer e você está reivindicando aquilo que o Senhor Jesus quer. Você tem convicção de colocar ao final das vossas orações em nome de Jesus? Porque aí nós temos que ter convicção de que o que nós estamos pedindo, o Senhor Jesus aprova. O que nós estamos pedindo, o Senhor Jesus dá.
Quando nós pedimos alguma coisa que o Senhor Jesus não aprova, você recebe? Talvez você pode receber uma coisa que represente uma sombrinha daquilo que Deus quer. Mas ainda não percebeu o que é que Deus quer. Lá em Tiago ele diz assim, que nós pedimos mal. Por isso não recebemos. Porque a gente pede para os nossos próprios deleites. Suas orações, minhas orações, têm um foco aonde? Tem um foco na vontade de Deus, expressa nas Escrituras, ou tem um foco na minha vontade, naquilo que eu desejo, naquilo que eu quero? Quando for orar, pensa. Eu estou pedindo o quê? Será que Jesus aprova esse pedido que eu estou fazendo? Nós temos uma orientação muito clara. A palavra de Deus, a Bíblia, ela nos ajuda a discernir essas coisas. Eu não preciso de outras. Não é? Muito bem. Então Jesus tem toda essa plenitude, tem todo esse poder. Nada está fora do alcance dele. O cristianismo bíblico não repousa sobre preceitos, ritos ou cerimônias. Mas é basicamente uma questão de comunhão com uma pessoa divina, em cuja imagem estamos sendo transformados. Romanos capítulo 12 usa uma palavra chamada metamorfose. Tem um pequeno videozinho que eu quero mostrar para vocês, só ilustra o que é uma metamorfose. Depois de passar por um processo de transformação. Depois desse processo, ela não é mais uma lagarta. Ela é uma borboleta. E é tempo de voar. Você não vê uma borboleta andando, feito uma lagarta, vê? Uma borboleta está a voar. O Senhor Jesus está produzindo uma transformação em nós. Ele está transformando você de lagarta, de um ser até certo ponto repugnante, de um pecador condenado, sem nenhuma possibilidade de ter comunhão com o Pai. Ele está transformando você, à imagem de Jesus. Jesus pecou? Não. Ele podia pecar? Podia. Mas não pecou. Por que ele não pecou? Foi cheio do Espírito Santo. O que diferenciava Jesus e nós? Oi? A origem. Ele nasceu de uma mulher, mas ele não foi concebido por um homem. Então, nesse aspecto, ele era a oferta de Deus para o pecado. Alguém que nunca cometeu pecado se ofereceu, ele não foi constrangido a fazer isso, ele se ofereceu para me amar enquanto eu sou ainda pecador, para poder fazer um processo de transformação na minha vida, na sua vida. Eu e você estamos no processo de transformação. Eu lembro de uma crônica que diz que um homem viu aquela borboleta tentando sair daquele casulo, e aquilo é difícil, ela tem que se espichar toda para sair lá de dentro. E ele, com o intuito de ajudar, foi lá e cortou o casulo e libertou a borboleta. Ela caiu no chão e não tinha força para voar. Porque faltou aquele exercício de ter que se libertar e fortalecer as suas asas. Ela não voou. Sabe o que aconteceu com ela? Morreu. Porque ela não era mais uma lagarta, era uma borboleta. Se você não passar pelo processo, duro muitas vezes, de ter que sair daquele casulo e você não bater as asas, você não vai voar. Nós estamos nesse processo, querido.
não menospreze as dificuldades, porque elas lhe ajudam, porque elas lhe orientam, lhe empurram para buscar o Senhor, para buscar se libertar do pecado que tenazmente nos assedeia. Eu preciso abrir mão de todo aquele casulo que eu estava inserido para ser livre e poder voar. Mas eu preciso me fortalecer. Eu preciso estar pronto com a armadura que Deus providenciou. O poder de Cristo é o poder de Deus, Pai, que é transmitido aos crentes que enfrentam o mesmo inimigo. O inimigo é comum. O poder é o mesmo. Devemos nos revestir do quê e por quê? Revistam-se da armadura de Deus. Só assim poderão resistir aos enganos do diabo. E eu quero frisar uma palavra que aparece numa outra tradução, que é o meio da Revista Corrigida. Revesti-os de toda a armadura de Deus para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Permanecer firme. É por isso que eu tenho que me revestir de toda a armadura de Deus. Sirvam-se, por isso, das armas que Deus os oferece, para poderem revestir, para poderem resistir naquele dia difícil e para poderem ficar de pé depois de terem vencido todos os inimigos. Então, esse conceito você precisa assimilar na sua cabeça. Primeiro, a armadura de Deus. Se revista dela. Por quê? Porque sem a armadura você não vai permanecer firme. E uma vez revestido, use todas as armas que lhe são oferecidas. Todas as armas. Paulo tem em mente aqui ações que nós devemos executar através da nossa vida para resistir, para podermos ficar em pé. Resistir naqueles dias difíceis. Tal como o poder é de Deus, assim também a armadura. Ou seja, todas as armas que nos são disponibilizadas. Paulo nos recomenda aqui um completo preparo espiritual, pois o sucesso nesta guerra não se dará sem levar em conta a seriedade das batalhas e a força astuta do inimigo. Ele está dizendo que existe uma batalha, que existe uma armadura, existem armas que eu tenho que usar nesta batalha, e que é uma batalha espiritual. Então eu tenho que me preparar espiritualmente. Ignorância, preguiça e indiferença são elementos que têm levado muitos crentes a resultados mal sucedidos nessa trajetória. Tem um jovem aqui na nossa igreja, que semana passada deu um testemunho muito interessante. Ele é um atleta. E ele faz um sacrifício grande para manter a forma física. Treina constantemente, não é mesmo? E aí dele se não treinar. Vai ficar no banco. Um atleta precisa se preparar constantemente. Ele sabe disso. Ou ele se prepara, ele não tem gás, ele não tem força para jogar aquele jogo. Você consegue? Algumas vezes nós estávamos jogando futebol de salão aqui com os meninos aqui no ringue. Você dá uma carreirinha, depois... Alguns dão 2, 3 carreirinhas, depois vão para o banco, pede água. Precisa de preparo. Eu fui atleta na minha mocidade. Todos os dias, tinha treino. Eu era um atleta de alto desempenho. Participava da seleção brasileira. Então, era muito treino. Todos os dias, 3, 4 horas. Todos os dias. Só dava folga sábado e domingo. Quando não tinha competição. Por quê? Porque eu queria me manter no topo. As Olimpíadas estão chegando. Esse ano vai ter. Atletas se prepararam nos últimos 4 anos para aquelas semanas das Olimpíadas. Focaram
tudo que fizeram ao longo desses últimos 4 anos para alcançar uma medalha de ouro. Ninguém vai buscando uma medalha de prata. Aliás, a medalha de prata é a mais difícil de ganhar, porque você ganha perdendo. Porque você vai disputar o ouro e perde, ganha a medalha de prata. Talvez a medalha mais difícil de se receber, porque é a medalha de uma derrota. Eu já tive essa frustração. Correr e ganhar a medalha de prata. Não é fácil. Mas você tem que se preparar. E Paulo aqui está nos chamando a atenção para essa realidade. Muitas vezes nós não estamos bem preparados porque nós somos ignorantes. Ignorância é a ausência do conhecimento. Se você não gastar tempo com a palavra de Deus, você vai se tornar alguém ignorante. Despreparado para enfrentar as batalhas que o Senhor quer, o que tem lhe convidado para isso. Nós devemos identificar quem são nossos inimigos. Às vezes nós estamos bem preparados, estamos focando o inimigo errado. Quem são seus inimigos? Pois não é contra seres humanos que temos que combater, mas contra poderes e autoridades que dominam este mundo de escuridão e contra os espíritos do mal que não se veem. Estes são os seus inimigos. Você pode pensar que às vezes o seu inimigo é seu cônjuge. Não é. Não é. Você pode pensar que os seus inimigos é aquela pessoa que está contra você lá no trabalho. Não é. O nosso inimigo são espíritos do mal. São poderes e autoridades que dominam o mundo de escuridão. Por isso você é luz. O seu inimigo é a escuridão, são as trevas. Se não soubermos quem são os nossos inimigos, corremos o risco de atacar o nosso próprio exército. Precisamos cuidar com isso. A França tem um exemplo muito grande sobre isso. Ela se preparou muito bem para combater o inimigo que vinha da Alemanha. Ela construiu uma linha, conhecida como linha Maginot. Só que o inimigo não veio de lá, veio por trás. E ela ia virar o quê? Os canhões para dentro de Paris e começar a bombardear Paris? Então todo o poder que eles tinham apontado para uma direção não serviu de nada, porque o inimigo não estava lá. Às vezes nós estamos apontando nossas armas poderosas contra o inimigo errado. Ou na direção errada. Então saiba bem quem são seus inimigos. Para você saber isso muito bem, você precisa de 2 coisas que estão na armadura, descrita nessa armadura: verdade e justiça. A orientação é dada no versículo 11. Ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Firmeza, você precisa estar firme. Ela é repetida no versículo 14. Ele deu aqui, e no versículo 14 ele repete: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Agora Paulo está apresentando itens que vão nos ajudar nessa prática. E ao longo dessas semanas nós vamos ver itens desta armadura. Lembra, o que Paulo tem na mente é a visão de um soldado. Lembra, não é o soldado que é importante ali. O que ele está querendo transmitir para você é que você tem armas. E um soldado não vai à guerra, à luta, se não estiver armado. Então a primeira arma que você precisa ter é a verdade. Usem a verdade como um cinto bem apertado. Acho que você já usou alguma vez um hobby daqueles que não tem botão? Só tem um cinto. Você trança ele assim, né? E bate o cinto. E ele segura, não é? Fica bem bonitinho. O cinto. Qual é a função dele ali? Prender. Segurar a barriga para dentro, né? Ele tem a função de prender. Às vezes você tem um cinto assim no seu casaco, não tem? Que serve para prender. A verdade funciona como um cinto.
que prende todas as nossas coisas. Tudo aquilo que nós temos que ter em mente. Então a primeira coisa é a verdade. Use a verdade. A única coisa que pode nos livrar dos enganos do diabo é conhecer a palavra. É ali que é revelado os enganos. Há uma coisa que... Há uma coisa que podemos orgulhar. A nossa consciência é testemunha de que nos comportamos sempre, principalmente para convosco, o povo de Corinto, com a franqueza e a sinceridade que Deus quer. Não nos guiamos pela sabedoria humana, mas sim pela vontade de Deus. Ignorância das Escrituras pode levar você a usar mal a verdade. Então, ser franco, ser direto, é necessário. É necessário reconhecer a verdade que vai ajudar a pessoa. Mas com sinceridade. Eu preciso admitir quais são as minhas fraquezas. É muito fácil apontar para você e denunciar uma fraqueza tua. Como é que eu trato as minhas? Será que a mesma sinceridade que eu tenho para contigo, para demonstrar a mesma franqueza, eu tenho para comigo? Quando alguém me confronta com uma fraqueza que eu tenho, como é que eu reajo? Como é que eu fico? Será que eu agradeço e trago aquilo como um benefício para mim? O objetivo dessa advertência é fazer com que eles vivam no amor que é fruto de um coração sincero, de uma consciência boa e de uma fé sem fingimento. A minha relação contigo tem que ser semelhante à minha relação com Deus. Eu não tenho nada escondido de Deus. Deus já conhece. Então eu não preciso agir com falsidade contigo. Se eu não gosto de alguma coisa, eu posso dizer que eu não gosto. Se eu gosto, eu também devo dizer que gosto. Eu devo estar sempre próximo de você. Coração sincero, consciência boa e fé sem fingimento. Isto é a verdade. É a verdade que deve nos ajudar no nosso dia a dia. Andar uns com os outros em verdade. Então, a coisa que vai nos livrar dos enganos do diabo é a verdade. E a outra coisa é a justiça. Como viver com os frutos da justiça? Efésios 5. Lembre-se de que dantes eram escuridão, mas agora são luz em união com o Senhor. Comporte-se como filhos da luz. Pois os que vivem à luz do dia produzem frutos de bondade, justiça e verdade. Procurem sempre aquilo que mais agrada ao Senhor. E não queiram nada com as obras más que se fazem a coberto da escuridão. Antes, pelo contrário, denunciem-nas. Você agora é luz. Aonde há luz não há trevas. Se não há trevas, todas as nossas mazelas estão reveladas. Se estão reveladas, nós temos a oportunidade de corrigi-las. Os frutos de bondade. Os frutos de justiça. E os frutos de verdade. Eu não vou lhe enganar. Eu vou lhe dizer a verdade. Mas eu vou lhe dizer a verdade com bondade. Como quem reconhece que eu estou do seu lado e não contra você. Você não é meu inimigo, você é meu companheiro, meu parceiro de lutas. Portanto, eu quero ajudá-lo a se fortificar para que nós possamos lutar juntos. Eu quero dedicar cada vez mais confiança a ti. E na hora do vamos ver, você não vai roer a corda. Por quê? Porque nós estamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então eu só posso entrar numa luta se você estiver também fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Eu não vou entrar numa luta se os meus parceiros não estiverem conscientes, primeiro, de que é uma luta espiritual, de que é uma batalha intensa e que nós não temos o poder é de Deus. A armadura é de Deus. A verdade é a verdade da palavra
E a justiça é a justiça que o Senhor traz na nossa vida através da palavra. Se nós estamos unidos nisto, se nós estamos revestidos dessa armadura, então nós vamos enfrentar todas as lutas que nós temos. Sem medo. Por quê? Porque o poder vem do Senhor. Tá? Precisamos tomar uma posição. O que isso tem a ver contigo? Permitir que a palavra de Deus, a verdade, conecte todos os meus procedimentos. Todos os meus procedimentos precisam estar conectados pela verdade. Portanto, as coisas que eu executo precisam estar ligadas com a palavra. Andar como filhos da luz, revelando os frutos de justiça. Andar neste mundo de trevas, como filhos da luz. Os filhos da luz são aqueles que já derrotaram o inimigo, que já iluminaram as mazelas que existem nesse mundo. Porque a palavra de Deus ilumina, mostra, revela. E quando eu não tenho poder para fazer sozinho, eu busco ajuda na comunidade de irmãos. Por quê? Porque eu preciso lutar. E a minha luta não é contra os irmãos, é contra principados e potestades nas regiões celestiais. É contra os dominadores desse mundo tenebroso. É contra as trevas. E eu sou luz. Eu preciso de você. Eu não posso andar só. Nós precisamos um do outro. O que eu vou fazer? Fazer aquilo que Deus já ofereceu-me as condições de realizar. Deus já me deu todas as condições, já me ofereceu tudo que eu preciso. Então, vamos fazer. Vamos deixar de ficar acanhados no canto, vamos sair debaixo da mesa e vamos para o alto da sala para iluminar todas as trevas. Porque o Senhor vai usar a nossa vida para iluminar a vida daqueles que estão em trevas. As nossas lutas vão ser ajuda, suporte para o outro que está lutando também naquela área. Perceber, se o Rubens consegue, eu também consigo. Ele não é melhor do que eu. Ele depende do mesmo Senhor, do mesmo poder, da mesma armadura que eu. Portanto, juntos, nós queremos caminhar na direção de desfazer as obras do inimigo no poder do Senhor Jesus, em nome de Jesus, a começar em mim. A começar nessa transformação, nessa metamorfose que acontece na minha vida. E ao começar em mim, vai estimular você a fazer também e a crescer, no nome de Jesus. Vamos orar?